Olá, eu sou o João Correia e o episódio de hoje se chama Como Reimaginar a Vida e a Sociedade por meio das exposições de arte contemporânea. Nesse episódio vamos falar de exposições que nos fazem refletir não apenas sobre a realidade atual, mas sobre outros possíveis caminhos que podemos trilhar como sociedade e como pela arte podemos imaginar outras formas de viver. Esse tema foi escolhido a partir de questões e comentários que a gente recebeu de pessoas como você, que acompanham a gente nos nossos canais digitais, redes sociais ou participam dos nossos cursos e comentam aí o que vocês gostariam de estar vendo a gente explorar nos nossos episódios. Seguimos em nosso propósito de mostrar a você como fazer parte dos 3% das pessoas que entendem de arte contemporânea e são respeitadas pela sua visão de mundo. Nessa série, a gente faz isso por meio do estudo das exposições e, com isso, a gente busca ampliar a possibilidade de aprendizado e de compreensão do mundo por meio da arte contemporânea. Selecionamos exposições que nos ajudam a desenvolver uma visão crítica sobre a nossa sociedade, questionar modelos pré-estabelecidos e elaborar novas possibilidades a partir da imaginação e de formas criativas. As exposições de arte sob diversas linhas curatoriais são, portanto, não apenas uma forma de entender a arte contemporânea, pois elas trabalham as várias dimensões do eu, do outro e das relações. Mas também são uma oportunidade de aprendizado e conhecimento que pode nos ajudar em nosso desenvolvimento pessoal e no nosso posicionamento na sociedade. Para esse episódio, selecionamos 3 exposições. Esse momento presente, criando um mundo melhor, depois da utopia, revisitando o ideal na arte contemporânea asiática, e como viver juntos. A cada exposição apresento algumas ideias gerais do projeto curatorial, para em seguida ver algumas obras e artistas que fizeram parte de cada uma delas. E como em outros episódios, ao final eu proponho algumas reflexões que nos ajudam tanto a fixar algumas ideias apresentadas ao longo desse episódio, como também a ativar nosso olhar contemporâneo para a arte, as exposições e a vida. Vamos começar pela exposição realizada a partir do acervo da Renwick Gallery, que integra o Museu Smithsonian em Washington, nos Estados Unidos. Sob o título Este Momento Presente, Criando um Mundo Melhor, a mostra reuniu obras de artistas que constituíram espaços para sonhar acordado, contar histórias de persistência, discutir modelos de resiliência e métodos de ativismo presentes ainda em nossos dias. Tudo isso sob a ideia de que para se criar um mundo melhor, ele deve primeiro ser imaginado. Antes de vermos algumas obras e artistas participantes, é importante detalharmos um pouco sobre o título dessa exposição. Vejam que no título em inglês há o uso da palavra crafting, que traduzida para o português pode ser dito como criar, como elaborar, como construir. No inglês, poderiam-se ter escolhido outras palavras sobre esse mesmo significado, mas a escolha pelo uso de craft é porque o termo também designa uma categoria de arte, que em português denominamos de artesanato. Essa distinção entre arte e artesanato, no inglês, art e craft, foi algo que desenvolveu ao longo de sua história e da própria história da arte, criando uma cisão entre o que era considerado uma arte menor e outra de maior importância. Mas no momento contemporâneo, há uma busca por romper com uma série de fronteiras e superar visões dicotômicas. Assim, os processos artísticos sob determinadas técnicas, manualidades e estéticas, até pouco tempo reconhecidas como pertencentes ao repertório do artesanal, atualmente também fazem parte da arte contemporânea. Então, nessa exposição, vemos justamente essa interseccionalidade, mostrando que o meio artesanal transcende seu foco no domínio técnico, levando a conceitos contemporâneos sobre identidade e narrativa. Vale a pena ainda destacar que a exposição foi resultado de uma grande aquisição de obras feitas pelo museu. A iniciativa teve como objetivo adicionar obras de arte feitas por um grupo diverso e representativo de artistas americanos. Foram adquiridas mais de 200 obras para a coleção permanente do Smithsonian, o que incluía obras de artistas negros, latinos ou Latinx, como em geral se denomina essa comunidade nos Estados Unidos, assim como asiático, americanos, indígenas, LGBTQIA+, e mulheres. Essa exposição, além de não reproduzir os cânones, que são as obras e os artistas já reconhecidos, teve como proposta dispor de uma variedade de meios e materiais, incluindo fibra, cerâmica, vidro, metal e madeira. Isso colocou em evidência a história do movimento artesanal de ateliês e estúdios e, ao mesmo tempo, apresentou obras de arte contemporâneas que ultrapassam os limites do que interpretamos hoje como sendo feito à mão. Ainda que a maior parte das produções artísticas envolvam mãos humanas, no artesanato, a presença das mãos do artista é manifesta de forma mais evidente. No contexto dessa exposição, isso é apresentado como algo que intersecciona arte com o ativismo,
ou artivismo. O termo artivismo é um neologismo resultante da combinação das palavras arte e ativismo, que se tornou um conceito muito citado, mas ainda não exatamente estável, ou seja, não tem ainda um consenso amplo no campo das ciências sociais ou no das artes quanto a ele. Mas o artivismo traz as ideias, em certa medida clássicas e ao mesmo tempo polêmicas, da associação entre arte e política, o que, nas palavras do pesquisador Paulo Raposo, e aqui eu cito, estimula os destinos potenciais da arte enquanto ato de resistência e subversão. Pode ser encontrado em intervenções sociais e políticas produzidas por pessoas ou coletivos através de estratégias poéticas e performativas. A sua natureza estética e simbólica amplifica, sensibiliza, reflete e interroga temas e situações num dado contexto histórico e social, visando a mudança ou a resistência. Complementando essa ideia, a então arte vista também tem sido até uma alternativa para a ação de indivíduos em sociedades que encaram um maior cerceamento da vida social ou a mecanismos de confrontação. Podemos observar esses aspectos na fala de Hong Hoang, fundadora e diretora executiva de uma organização não governamental vietnamita que aborda as questões ambientais críticas no país e que justamente moderou um painel sobre o título Artivismo e Criatividade em um encontro de ambientalistas no Vietnã. Em uma entrevista, Hong Hoang explica que, e aqui eu cito um trecho da sua resposta, a confrontação significa coisas diferentes em contextos diferentes. Em lugares onde pode ser um pouco mais difícil usar a ação direta para falar a verdade ao poder, podemos aproveitar a criatividade dos jovens e usar essa criatividade para transmitir mensagens de uma forma menos conflituosa. Além disso, a arte ultrapassa fronteiras e rompe barreiras linguísticas. Com a arte, temos a oportunidade de contar histórias sem uma linguagem comum para divulgar nossas mensagens. Vamos ver algumas obras que fizeram parte da mostra Este Momento Presente, Criando um Mundo Melhor, como esta da artista sul-coreana residente em Chicago, Aran Han Cifuentes, para quem a costura é um meio para investigar temas como identidade, política, imigração e trabalho imigrante, posse e desapropriação, cidadania e pertencimento, dissidência ou protesto e política racial nos Estados Unidos. A artista desenvolve seus trabalhos em fibra e por meio da prática social, também como escritora e educadora. Cifuentes aprendeu a costurar muito jovem para auxiliar o trabalho de sua mãe como costureira. Em geral, seus trabalhos giram em torno do compartilhamento de habilidades, especificamente técnicas de costura, para criar círculos de costura multiétnicos e intergeracionais, que se tornam um lugar de empoderamento, subversão e protesto. O banner que vemos nessa imagem foi justamente criado em uma dessas oficinas comunitárias e foi chamado de Outro Mundo é Possível. Sua criação se deu após a controversa decisão do governo Trump de encerrar programas de proteção a crianças imigrantes no país. Assim, a frase Outro Mundo é Possível, Outro Mundo é Possível, enfatiza a ideia de que um mundo mais justo e igualitário pode ser imaginado e, portanto, alcançado. Já o escultor chinês Wang Xinzhang, que reside em São Francisco, utiliza argila para fazer obras de arte que misturam referências históricas e temas culturais contemporâneos. Nascido em 1961, em Changchun, na China, Zhang cresceu durante a Revolução Cultural Chinesa, um período violento da história do país. Depois que a Revolução Cultural terminou, em 1976, Zhang se tornou parte da primeira geração a receber uma educação artística formal e foi durante seu tempo na Lushun Academy of Art que ele visitou Xi'an e estudou os guerreiros chineses de terracota que haviam sido escavados à época. Zhang declarou: criar um novo gênero usando os mesmos materiais e processos de criação do que criaram o exército de terracota aqui em original sempre foi o meu sonho artístico. A obra Guerreiro com Rosto Colorido é uma homenagem do artista à cultura chinesa, bem como um testemunho sobre suas experiências de vida nos Estados Unidos. Eles lembram as máscaras coloridas usadas durante apresentações de ópera para representar uma variedade de personagens, traços de personalidade e origens. Como explica Zhang, cores diferentes podem distinguir o bem do mal, a força da serenidade, e essas óperas são como a vida. Elas nos mostram a história, a política e a condição humana. Rosto Colorido também é um jogo intencional de palavras que descreve a experiência contínua de Zhang de ser diferente dentro do país que tem sido seu lar por mais de 30 anos. Agora vemos uma outra abordagem presente na mesma exposição. Essa obra de Alicia Eggert, Este Momento Presente,
tem como tema o próprio tempo, o qual não pode ser produzido. Mas, partindo da ideia de que o tempo é um meio, a artista questiona: o que poderia ser presentificado com ele? Ele pode ser esticado e comprimido como argila? Pode ser torneado como madeira, esculpido como pedra, dobrado como vidro ou tecido como barbante? Se usarmos o tempo para criar novas formas, talvez essas formas possam nos ajudar a contar histórias que antes não eram contadas. A escultora Alicia Eggert cria experiências imersivas do tempo. Esse outdoor de neon lança uma luz rosa brilhante em toda a sala expositiva, levando-nos a ficar mais presentes nesse exato momento. Eggert ilumina a frase "This present moment used to be the unimaginable future", ou, em bom português, esse momento presente costumava ser o futuro inimaginável. A frase trata-se, na verdade, de uma citação do revolucionário futurista Stewart Brand no seu livro The Clock of the Long Now, de 1999, O Relógio do Longo Agora, tido como um manifesto para se viver intencionalmente com um relógio de 10 mil anos em mente. O rosa é um apelo ao movimento Me Too de 2017, uma reparação social antes inimaginável que motivou pessoas a compartilharem histórias passadas de assédio e agressão sexual, exigindo responsabilidade e possibilitando condições mais seguras para todos. Vamos ingressar agora na exposição Depois da Utopia, revisitando o ideal na arte contemporânea asiática, realizada no Museu de Artes de Singapura. O projeto curatorial parte da ideia de que a busca e o anseio pela utopia é um empreendimento humano incessante, o que levaria às questões: onde localizamos nossas utopias? Como tentamos trazer para o ser as utopias a que aspiramos? Como essas manifestações servem como espelhos tanto para nossos anseios mais íntimos quanto para as nossas realidades contemporâneas, em que há a sensação torturante de que esse mundo não é suficiente? Vamos ver juntos como o projeto curatorial buscou endereçar essas questões. Na mostra, as ideias de utopia são desenvolvidas em 4 perspectivas que correspondem aos núcleos centrais da exposição, estando distribuídos em 2 andares. E aqui nessa imagem temos a planta do primeiro andar. Um primeiro núcleo foi chamado de Outros Édens, no qual era explorada a imagem do jardim como símbolo do paraíso originário ao qual ansiamos regressar, mesmo que ele reflita as nossas imperfeições atuais e a queda em desgraça. No segundo núcleo, a cidade e seus descontentes, localizam-se nossas aspirações em torno a um ideal para as estruturas e os ambientes contemporâneos que habitamos, e como essas realidades concretas ficam aquém dos impulsos utópicos da arquitetura e do urbanismo, de tal forma que a fuga da cidade para o campo seja inevitável. Há ainda o núcleo Legados Deixados, que examina o legado de ideologias que deixaram uma marca no século passado, experimentos mentais sobre os quais sociedades e nações foram construídas. E também o caminho interior, que viaja para os reinos do eu e da psique. Nessa autoviagem, evita-se as grandes narrativas da história, que trazem uma utopia após a outra, e um pensamento tranquilo persiste no qual, talvez, a busca pela sempre indescritível utopia resida no interior humano. Vamos ver alguns trabalhos para ajudar a gente a entender tudo isso. Essa obra fez parte do núcleo Outros Édens, que, como comentei, explora a imagem do jardim como símbolo do paraíso. Vamos lembrar que o jardim é considerado em várias culturas a primeira e mais atemporal concepção de utopia, visto como um microcosmo da criação divina na Terra. Então, se encontram nesse núcleo obras de arte que fazem referência a esses temas clássicos, mas sob uma perspectiva contemporânea. Caso dessa que vemos agora, intitulada Pink Swing Park, Parque do Balanço Cor-de-Rosa, remetendo à figura central do balanço rosa. Mas a correlação entre a vista do jardim e o objeto central, o balanço cor-de-rosa, traz a ideia de alguma desconexão. A obra é uma colaboração entre o artista Agus Suage e o fotógrafo Davi Linger, que apresentam um Éden povoado por representações de um Adão e Eva indonésios, em poses semelhantes às principais obras da história da arte ocidental. Quanto ao balanço, ele pode ser visto a partir de sua função, colocado de forma que os visitantes possam se sentar e se divertir balançando em um mundo, talvez estranho para eles, mesmo que a sua forma remeta a elementos tradicionais da cultura indonésia. Quando essa obra foi apresentada na Indonésia pela primeira vez em 2005, ela causou um grande impacto, incluindo um processo contra os artistas, os modelos e o fechamento da exposição. Nessa exibição, na mostra Após a Utopia, perceba que as figuras estão nuas, mas com círculos brancos cobrindo os órgãos genitais e os seios. Assim, esse não é um jardim do Éden inocente. Esse Adão e Eva contemporâneos não são nem puros, nem nobres em sua nudez,
mas altamente conscientes e conhecedores de seu estado de nudez. Por exemplo, Isabel Jaja, a modelo do Nu Feminino, é fotografada tentando se proteger maliciosamente do olhar do observador. Ao escolher representar os modelos como tais, os artistas destacam claramente o abismo entre os ideais clássicos, uma inocência perdida que nunca mais pode ser alcançada, e a cultura contemporânea, em que a beleza não é mais natural, mas deliberada e artificial. Os ideais clássicos foram filtrados por meio de uma lente de ansiedade sobre o corpo humano, particularmente o que é percebido como seus instintos e impulsos mais básicos. Outra perspectiva da mostra, depois da utopia, foi a cidade e seus descontentes, que colocou a cidade como o principal local do impulso utópico de comunidades modernas e planejadas. No entanto, a realidade muitas vezes fica aquém dessas visões progressistas. Em vez disso, uma série de problemas acompanham a vida na cidade, como pressões populacionais, arquitetura padronizada, degradação ambiental, que passam a ser a norma para a maioria das cidades e seus moradores. No entanto, a vida criativa parece persistir apesar ou mesmo por causa do estado de nossa vida urbana. Essa é uma mensagem subjacente na imagem de instalação que vemos aqui do artista Tang Da Wu, uma figura influente na história da arte de Singapura, fundador da Vila dos Artistas, na década de 1980, que era um coletivo livre de vanguarda que vivia em uma vila num bairro que se chamava Sembawang, criando assim a considerada primeira comunidade de artistas em Singapura. Sembawang era então considerada uma área à margem do desenvolvimento urbano, localizando-se no extremo norte da ilha. A escolha do artista Tang de estabelecer tanto uma casa como uma comunidade artística relembra a tradição de sociedades utópicas fundadas em locais distantes, afastados dos centros tradicionais da civilização. Essa imagem que apresento na instalação remete a essa comunidade artística. Já a imagem que eu coloco agora em destaque é chamada de Sembawang Phoenix, que é apresentada acompanhando a instalação Sembawang de Tang, e trata-se de uma imagem de uma espécie aviária coloquialmente referida como pássaro toque-toque. Essa criatura teria aparecido perto da casa do artista durante seus dias na Vila dos Artistas, e Tang a denominou de a Fênix das cicatrizes profundas, simbolizando o renascimento. Assim, o conjunto da obra simultaneamente comemora e mistifica a história da Vila dos Artistas, provavelmente a mais importante das sociedades de artistas de vanguarda de Singapura, e incorpora relatos factuais e fictícios e mostra que, por mais distópicas que possam ser as realidades da vida urbana contemporânea, elas também fornecem um alimento rico para uma gama variada de formas estéticas. A perspectiva da exposição de legados deixados oferecia ao visitante um vislumbre das muitas vezes amargas consequências de contratos sociais e promessas políticas. O século XX inaugurou uma era de independência para muitas nações asiáticas e do Sudeste Asiático, onde ideologias do multiculturalismo ao socialismo alimentou o desejo compartilhado de alcançar a igualdade social e paridade econômica. Hoje, a falência desses ideais exigiu que os Estados-nações modernos reexaminassem suas aspirações. A instalação que vemos agora, do artista chinês Chen Xiaoming, se insere nesse núcleo como um desses sonhos destruídos. Denominada Summit ou Cúpula, que foi concebida como uma resposta crítica e irônica à crise financeira do final dos anos 2000, durante a qual proliferavam profecias do fim do capitalismo e o colapso da ordem mundial existente. Tomando como referência a cúpula anual do G8, em que os líderes nacionais se reúnem para discutir assuntos mundiais, Chen criou uma reunião hipotética das principais figuras da política de esquerda comunista: Lenin, Mao Tse-tung, Kim Il-sung, Ho Chi Minh e Fidel Castro. Difícil distinguir essa reunião de outra mais sombria, um velório. Ainda que esses representantes de um sistema de pensamento e de valores já tenham falecido, suas influências ainda estão presentes e deixam a questão em aberto. Em tempos de crise econômica, quais valores funcionam? Capitalismo ou comunismo? Após o fracasso das grandes narrativas do século passado, pode-se dizer que houve um movimento de afastamento de noções abrangentes de mudar o mundo ou a sociedade em grande escala. E no núcleo, o caminho interior. A exposição passava a viajar para os reinos do eu e da psique, focando e criando micro-utopias mais pessoais
em que a mudança é feita em um pequeno passo por vez. Sob essa perspectiva estava o trabalho ritualístico que vemos aqui do artista tailandês Kamin Lertechai Preset, que enfatiza a necessidade de perseverança e prática na arte e na vida, visando a obtenção de uma maior compreensão de si mesmo, da natureza e do mundo como um todo. A obra que vemos na tela chama-se Sitting, que significa sentado, sentada, e compreende 366 estatuetas esculpidas, uma referência ao número total de dias em um ano bissexto. Cada uma delas está sentada em uma postura meditativa. Elas marcam poeticamente a passagem do tempo e servem como personificação da perseverança consciente e da importância de manter essa prática dia após dia. Essa repetição meditativa encoraja uma certa quietude, o olhar para dentro de si mesmo, dando assim a origem à autoconsciência e à paz e à possibilidade de reconciliação do ser humano com o mundo. A exposição encerrava com essa obra que deixa dúvidas sobre o que pode vir depois da utopia. O artista filipino Kawayan Gia criou essa instalação em grande escala de bombas brilhantes espelhadas como se estivesse chovendo, um sinal dos tempos contemporâneos de excessos, hedonismo e meio à violência e destruição catastróficas. O artista faz alusão direta às cidades bombardeadas na Segunda Guerra Mundial, como Manilha, a capital filipina, que foi a cidade mais fortemente bombardeada depois de Varsóvia, e a ironia do lançamento dessas bombas pelos americanos como um ato de libertação. Na atualidade, a obra alude ao colapso de grandes instituições financeiras, levando os mercados mundiais a uma espiral fora do controle. A palavra bomba no idioma tagalo das Ilhas Filipinas quer dizer exposto e nu. Assim, o artista, por meio de sua obra, desnuda as verdadeiras intenções que estão por trás das palavras grandiosas de políticos e líderes mundiais. Trata-se de um trabalho imersivo que remete à disposição dos indivíduos em fechar os olhos e o ouvido aos terrores da vida real, enquanto fogem da razão para se deleitar com o absurdo desesperador do mundo. Ao mesmo tempo hipnotizante e ameaçadora, Bomba é uma discoteca que desafia a morte, uma festa imprudente para o fim do mundo. Quando voltamos nossas pesquisas sobre exposições que traziam reflexões sobre a vida, sociedade e um mundo melhores, é interessante ver a recorrência de mostras em torno à ideia de como viver juntos. Aqui colocamos apenas 3 exemplos, que são a 27ª Bienal de São Paulo de 2006, uma outra exposição na Áustria de 2017 e a Bienal de Arquitetura de Veneza de 2021. Mas encontramos várias outras que diretamente tinham essa orientação em seus projetos curatoriais. Vamos ver juntos um pouco de cada uma dessas exposições. Desde a edição de 1985 da Bienal de São Paulo, passou a ser comum a adoção de um tema para a mostra. A 27ª edição de 2006, sob a curadoria de Lisete Lanhado, teve o tema Como Viver Junto, trazendo à tona questões relativas à diferença entre pátria e terra, nacionalidade e exílio, casa e abrigo. O título já havia sido utilizado numa série de seminários do filósofo e crítico Roland Barthes nos anos 70, o que norteou a curadoria da mostra, buscando reforçar os debates sobre multiculturalismo, interculturalismo e refletindo seu significado para a convivência com o outro e o respeito às diferenças, como é apresentada no texto no catálogo. Na publicação, a curadora abre a questão, que aqui eu cito: se nem o espaço, nem a concomitância podem desenhar uma vida comum, qual o elo capaz de agrupar sujeitos? Se as obras da mostra são buscas por essa resposta, Lisete Lanhado já ensaia um dos caminhos inspirada em Freud. E aqui novamente eu cito: o mal-estar da civilização, de Freud, continua sendo o que nos une, no amor e na adversidade. Vamos agora ver uma das obras da mostra que nos ajuda a entender essa temática. Vemos aqui a obra Security, Segurança, um trabalho da artista sul-africana Jane Alexander, que foi a obra selecionada para estar logo na entrada do pavilhão da Bienal como manifesto da curadoria da mostra. Um ponto importante a destacar sobre a trajetória e produção da artista de forma mais ampla é a sua experiência em ter crescido sobre o apartheid, e assim muitos de seus trabalhos em esculturas figurativas, instalações, quadros e fotomontagens podem ser lidos como uma resposta a esse ambiente político e social e ao que se seguiu em relação às condições globais mais amplas. A instalação que estava na Bienal era constituída por uma escultura numa área com uma plantação de trigo duplamente encerrada por alambrados e arames farpados. Entre esses 2 alambrados havia uma passagem contendo terra, foices, luvas e armas brancas usadas por trabalhadores sul-africanos durante o regime do apartheid na África do Sul. Na parte externa foram posicionados homens vestidos com uniformes da segurança privada sul-africana, portanto cacetetes,
cacetetes que ao mesmo tempo vigiavam e estavam integrados à obra. Ou seja, o trabalho aborda a pauta da segregação da violência e do racismo e também nos deixa a questão: isso é viver junto? Seguimos agora para a Bienal de Arquitetura de Veneza de 2021, lembrando que ela foi realizada já sob o efeito da pandemia, sendo que a sua realização estava prevista inicialmente para 2020. O tema foi Como Vamos Viver Juntos. Foi desenvolvido em 5 eixos: entre seres diversos, como novas famílias, como comunidades emergentes, além das fronteiras e como um planeta. O curador dessa edição, o educador e arquiteto libanês Hashim Sarkis, escreveu que a pergunta "Como vamos viver juntos?" é ao mesmo tempo antiga e urgente, e tanto uma questão social e política quanto espacial. Nesse sentido, Hashim Sarkis comenta o porquê e a importância do tema, que havia sido escolhido já antes da pandemia, em entrevista para a mídia eletrônica especializada em arquitetura, Art Daily, e eu aqui cito um trecho da sua declaração. Estamos perguntando isso aos arquitetos porque claramente não estamos felizes com as respostas que estão vindo atualmente da política. Estamos perguntando aos arquitetos porque esses sabem como ninguém convocar diferentes participantes e especialistas no processo de construção. Estamos perguntando aos arquitetos porque nós, arquitetos, estamos preocupados em propor os espaços em que as pessoas vivem juntas e porque podemos imaginar esses ambientes de forma diferente daquelas impostas pelas normas sociais. Ou seja, a Bienal buscava projetar um contrato espacial expandido. Interessante, um contrato espacial expandido para povos e espécies coexistirem e prosperarem em sua pluralidade. Aqui nessa imagem vemos o projeto de uma praça na Albânia, a Skanderberg, que foi premiado e selecionado para essa edição da Bienal por privilegiar o convívio entre as pessoas. A seguir vamos ver um outro trabalho. Ainda na Bienal de Arquitetura de Veneza, podemos destacar esse projeto do designer David Benjamin, do estúdio The Living. O trabalho é intitulado Vivo, um novo contrato espacial para arquitetura multiespécie. Arquitetura multiespécie, olha que interessante. E explora a arquitetura para promover diversas comunidades microbianas por meio da calibração dessas variáveis, textura, luz e fluxo de ar. O designer imaginou uma nova direção para edifícios probióticos e arquitetura multiespécies. Como um protótipo para a arquitetura viva do século XXI, envolve uma sala feita de material orgânico texturizado e poroso que fornece área de superfície abundante e muitos microclimas diferentes para muitos tipos de micróbios. Essa arquitetura inclui tanto macroespaços para humanos quanto microespaços para micróbios, bem como interfaces materiais para trocas entre diferentes espécies. Num sentido mais amplo, o projeto é um protótipo para um novo contrato espacial e conecta a ideia de viver juntos a conceitos sobre diversas comunidades microbianas e humanas. Vamos a outra mostra que tratou do tema How to Live Together, Como Viver Juntos, que foi realizada em 2017, na Galeria de Arte de Viena e que buscou explorar as condições e perspectivas de viver juntos nas dimensões individuais e sociais. Os eixos investigativos que envolvem essa exposição incluem não apenas dinâmicas e mudanças nos níveis políticos e econômicos, mas também mudanças nas relações sociais. Fizeram parte da mostra obras de mais de 30 artistas internacionais de diferentes gerações e que tinham como base tanto uma experiência pessoal, como também apontavam para mudanças nas relações entre o privado e o político, entre estagnadas e aceleradas circunstâncias contemporâneas, realidades e ideais utópicos. Assim, a exposição, por meio das obras e discursos artísticos, mostrou como velhas estruturas se desintegraram e trouxe perspectivas sobre as mudanças do passado e a evolução em novos modelos de coexistência, em que a alegada liberdade das pessoas em determinar suas próprias vidas é determinada por sua posição dentro dessa estrutura social. O fato, portanto, é que o indivíduo é baseado em construções sociais de realidades, bem como as condições sociais de nossas vidas comunitárias, o que prova o potencial de ações individuais, sendo os diversos modelos de convivência também mais do que a soma de seus indivíduos. Agora estamos vendo um dos trabalhos que integrou a mostra do artista polonês que reside na Inglaterra, Gośka Makuga, que busca em sua obra para o filho do homem que comeu o pergaminho responder às questões. Se você estivesse no início dos tempos, com uma perspectiva panorâmica da história até agora, e pudesse escolher uma época para viver, para onde você iria? E o que você diria se fosse um robô assustadoramente antropomorfo,
lhe fazendo essa pergunta. Assim, o artista criou um androide falante que aborda diretamente o público em um discurso sobre questões universais humanas e descreve a história da humanidade desde a evolução da Terra até o desenvolvimento da civilização da Antiguidade, Renascimento e Modernidade. Cita grandes pensadores que definiram nossas concepções de coexistência, de Immanuel Kant a Friedrich Nietzsche, Albert Einstein e Sigmund Freud, passando por Hannah Arendt e Martin Luther King. E de acordo com o Android, a inteligência artificial é o desenvolvimento lógico da memorização, de antigas técnicas e marca o início de uma nova era, em que os conceitos tradicionais de história, morte, criação, anseio ou gênero não existem mais. O robô usa a linguagem como meio para a geração de conhecimento, um instrumento para obter insights, o que parece ser uma prerrogativa humana. Fala de um futuro passado usando uma lógica poética em suas ideias e filosofias sobre o desenvolvimento de novos conceitos e experiências. Sobre o título da obra, trata-se de uma referência à passagem bíblica em que o profeta Ezequiel, ao receber de Deus um pergaminho de lamentações para comer, como alimento para a alma, Ezequiel achou-o doce como mel. Seria essa também uma obra profética? Assim concluímos nosso episódio de hoje, em que visitamos as exposições Esse Momento Presente, Criando um Mundo Melhor, Depois da Utopia, revisitando o ideal da arte contemporânea asiática e Como Viver Juntos. Por meio dessas mostras, podemos perceber as possibilidades que a arte nos oferece para o desenvolvimento de uma visão crítica sobre a nossa sociedade, questionando os modelos pré-estabelecidos e as elaborações de novas possibilidades a partir da imaginação de formas criativas. Como falei no início desse episódio, nosso objetivo é buscar, por meio da arte e das exposições, um aprendizado para nos tornarmos melhores coletiva e individualmente. Então eu proponho algumas reflexões sobre os seguintes tópicos. Primeiro, é possível perceber nessas exposições e nos trabalhos apresentados outras perspectivas e dimensões da vida como forma de irmos além do caos que vemos no mundo? Segundo, que temas e aspectos foram abordados que de alguma maneira nos dão um norte e apontam sinais do que está por vir? Terceiro, a arte e suas exposições não são formas de prever o futuro ou de dar soluções, mas de elaborar a percepção e os questionamentos sobre a realidade e de imaginar outros mundos. O que você acha? Esses temas e abordagens nos auxiliam na nossa missão de fazer parte dos 3% das pessoas que entendem de arte contemporânea e são respeitadas pela sua visão de mundo. E com isso, a gente está buscando ampliar as possibilidades de aprendizado e de compreensão do mundo por meio da arte contemporânea. Se você estiver gostando, se inscreve no canal, curte, posta seus comentários e compartilha com os amigos. Até mais!